Deu a lógica! Fala, eu sou o Lucas e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do canal Quicando a Bola e dessa vez vou falar de mais um jogo da rodada de quartas de final, jogo de ida da Champions League entre Barcelona e Borussia Dortmund, jogo em Montjuic, né, no estádio Olímpico de Montjuic, o que é meio contraditório da UEFA, já que o Barcelona teve melhor campanha do que o Borussia Dortmund, mas ela decidiu que ia decidir tudo por sorteio a partir das quartas de final. E mesmo assim, o Barcelona aproveitou o seu mando e meteu um 4-0. Foi realmente um jogo impressionante do Barcelona, mas na verdade é uma temporada impressionante do Barcelona, que por isso eu disse que deu a lógica. Se você olhar a diferença dos dois times hoje é exatamente essa, ou até maior. Era para 4-0 ou mais, o Borussia Dortmund ainda conseguiu fazer um golzinho ali no final que poderia diminuir e manter uma mínima chama acesa, mas difícil seria acreditar em qualquer reação, porque o Borussia Dortmund não tem time hoje para vencer o Barcelona, não tem time para competir com o Barcelona, seja falando individualmente ou coletivamente. O Barcelona é anos-luz à frente do Borussia Dortmund nessa temporada. E de que vários times, né, nem só um demérito do Borussia Dortmund, que tem muitos deméritos na temporada, mas é um grande mérito do Barcelona, que é hoje talvez o melhor time do mundo. O Liverpool caiu de nível depois que foi eliminado da Champions, jogando relativamente abaixo em alguns momentos. E o Barcelona hoje acho que é o time que mais joga bola no futebol mundial e desponta como favorito para essa Champions aqui. E isso foi traduzido em campo com uma grande pressão desde o comecinho do jogo, assim, desde o primeiro minuto. O Barcelona estava em cima, estava martelando, estava pressionando, estava obrigando o Gregor Kobel a fazer grandes defesas. Aí faz o gol, né? Faz 1-0 numa jogada de escanteio. E é até curioso esse ponto, porque vários jogadores indo na bola para tentar fazer o gol. Tanto que quase o gol poderia ter sido anulado, porque o Rafinha poderia estar impedido e tirado o gol do Cubarsi. Mas não estava. E no próprio gol do Lewandowski, no primeiro, o Rafinha sobe, dá uma cabeçada. O Marcelo Beckler na transmissão fez uma grande referência, dizendo que era uma ponte aérea do basquete. E aí o Lewandowski também vem dar a cabeçada, ou seja, mas eu acho que talvez a bola do Rafinha já pudesse entrar. Então, mais uma bola que dois jogadores poderiam ter feito o gol. E nessa, o time do Barcelona mostrando muita vontade, com vários jogadores indo na bola tentar fazer o gol. Enquanto do outro lado, na mínima pressão que teve do Borussia Dortmund, tivemos dois momentos de mínima pressão do Borussia Dortmund: no final do primeiro tempo, no final do segundo tempo. Mas com muito menos qualidade, muito mais no abafa, muito mais no desespero, com menos organização do que o Barcelona. E Barcelona que sabe atacar, sabe contra-atacar. Inclusive o segundo gol do Lewandowski é um contra-ataque fantástico. O Rafinha deu um grande show, né, nessa noite, mas já a gente fala disso. O Borussia Dortmund, quando teve esses momentos de pressão, não conseguia ninguém aparecer para finalizar. O Guirassy cruzava uma bola na área e ele não estava lá. E quando estava, furou, né? Na vez que ele teve a chance, ele foi mal também. Então não foi uma grande noite do Guirassy. Aí o segundo tempo começou do mesmo jeito, com o Barcelona pressionando, assim como no primeiro. E também terminou com o Dortmund tentando uma mínima pressão que não conseguiu ser efetiva. Até teve o gol, mas impedido, com o impedimento no início da jogada, na origem, lá no lançamento. A inversão de bola para o lado esquerdo, que foi cruzado para dentro, teve a finalização. O Bayer, né, bateu e fez o gol, mas não valeu. Aí nós tivemos duas propostas aí de jogo bem, assim, a do Barcelona sempre foi bem definida e ela foi bem executada mais uma vez nessa posse de bola, mas também sabendo ser vertical nos contra-ataques, como eu disse. O
Borussia Dortmund muito chutão, muita ligação direta e não conseguindo ser efetivo nesse jogo. E aí a gente tem que destacar o trio de ataque, né, do Barcelona. Primeiro eu falo do Rafinha. O Rafinha, ele teve problemas depois do 4-1 para a Argentina, depois do porrada neles, que ele dá essa declaração no podcast do Romário, e depois a porrada foi no Brasil, num sonoro 4-1, e aí eu acho que ele não... Quer dizer, eu acho não, né? O Hans Flick fala isso no vestiário e vaza. Então, o Rafinha teve sequelas psicológicas desse acontecimento na sua carreira. E a gente viu isso sendo demonstrado em campo, em jogos subsequentes. Ele se desentendendo com a arbitragem, ele se desentendendo com o Ter Stegen. Mas hoje ele conseguiu deixar isso tudo para trás. Poderia ter começado bem ruim, com ele talvez tirando um gol que seria válido e indo lá impedido fazer 1-0, e aí o gol obviamente não seria 1-0, seria 0-0, porque o gol estaria impedido. Mas eu acho que talvez o próprio gol ter valido deu mais confiança para ele. E aí ele conseguiu imprimir um grande jogo, foi esse gol mais 2 assistências pro Rafinha na partida, uma atuação de quem é o melhor jogador dessa Champions e de quem desponta muito forte para ser o melhor jogador do mundo nessa temporada, se a France Football não decidir dar pro Declan Rice, né, pelo jogo de ontem que eu já comentei. E aí o trio como um todo também precisa ser destacado, porque o trio já é histórico. Lamine Yamal, Lewandowski e Rafinha tem mais gols nessa temporada do que o trio MSN fez em qualquer temporada. E vamos ver se vão ganhar o mesmo que eles ganharam, né? Porque tá vivo nas 3 competições. Tem uma final de Copa do Rei contra o Real Madrid, que o Barcelona é favorito. Tem uma reta final de Liga dos Campeões, que o Barcelona é favorito. E tem uma reta final de Champions, que vai chegar na semifinal, já fez 4-0 agora, e vai ter depois uma semifinal e uma final em que vai ser favorito se as coisas não mudarem. Então já tá aí superando o trio MSN em números, vamos ver se consegue igualar, porque esperar é meio impossível, o trio MSN em conquistas para entrar de vez realmente na história. Já é um trio histórico, Lamine Yamal, Lewandowski e Rafinha, mas pode ser ainda mais, e o time como um todo tem potencial para isso, e isso que faz o trio também ter esses números, né? Porque individualmente eles são muito bons, óbvio, mas Messi, Suárez, Neymar eram melhores, mas o time como um todo, o meio campo, Hans Flick, fazem essa engrenagem funcionar dessa forma ao ponto de impulsionarem os números de Lewandowski, Rafinha e Lamine Yamal. Diz aí nos comentários o que tu acha desses jogadores do time do Barcelona, se realmente já era e se essa diferença entre Barcelona e Borussia Dortmund é essa mesmo, que se mostrou em campo. Analisa tudo que eu analisei também, bota nos comentários as tuas opiniões, dá o like, se inscreve, compartilha o vídeo para todos os seus amigos. Se gostou, se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E é isso, tchau!